Olá, estamos aqui hoje com dois grandes especialistas da Aviagem para o primeiro episódio da temporada Agro no Pod Aviagem. E eu gostaria de dar as boas-vindas a você, Jane Grosso, e a você, Rodrigo Tedesco, e já perguntar e pedir para que cada um de vocês se apresente, por favor. Sou zootecnista de formação, tenho doutorado em genética animal, trabalho com avicultura há mais de 20 anos e na Viagem eu estou como coordenadora de produto, responsável aí pelos testes e pelo desenvolvimento de novas linhagens da empresa. E você, Rodrigo, tivemos muito nos eventos falando sobre ambiência. Por favor, se apresente para nós. Claro, claro, Márcia. Rodrigo Tedesco Guimarães, médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Pelotas, com 21 anos de atuação na área avícola, né? E destes 21 anos, já 13, né, fazendo parte da equipe Gagem. E mais recentemente, então, estou como gerente de serviços técnicos, aí, responsável por toda a assistência técnica e atendimento aos clientes no Brasil. Grandes desafios, né, Rodrigo? Com certeza, esse segundo semestre está sendo bem intenso, né? Muita coisa nova, fazer uma gestão de equipe, né? Gestão de pessoas, ao mesmo tempo de que tu não separa os pontos técnicos, né? Então é gestão de pessoas e atributos técnicos sempre ligados tanto à equipe interna, o meu time como um todo, vamos dizer assim, quanto, né, o contato direto com os clientes, né? Tem sido bastante desafiador e interessante, eu diria. Jane, nós estávamos conversando sobre a questão do nome Aviagem e da linha de vocês, né? Para o pessoal, para o público em geral, conta um pouquinho para nós o que é a Aviagem e a relevância da empresa na cadeia de produção de frango. Bem, a Viagem é uma empresa global, né, líder em genética avícola, que está presente aí em todos os continentes, com as suas diversas linhagens, e que no Brasil a linhagem principal é a Ross 308AP. Né? Então, é uma empresa que tem como no seu DNA a responsabilidade de fornecer uma proteína saudável e sustentável. Né, com mais de 30 distribuidores globalmente, né, e participando aí das questões de vanguarda de investimentos dentro de um processo de melhoramento genético. Rodrigo, seguindo a linha que a Jane acabou de falar, como é que esse melhoramento genético contribui para esse consumidor final? Olha, assim, com certeza o melhoramento genético ele nos traz, né, velocidade no processo. Ele nos traz garantia de, principalmente, volume, vamos pensar assim, né? Nós temos uma responsabilidade grande como produtor de material genético, né, a nível mundial, que é abastecer, pensar assim, o mercado, seja ele nacional, né, ou mundial, com proteína animal, como a Jane falou, de alto valor agregado, de baixo custo e extremamente sustentável. Então, a responsabilidade da Viagem ela é grande nesse ponto, né, e está sempre muito bem alinhada com com os desejos e com as demandas do mercado consumidor. Como é que a gente pode explicar, Jane, na linha que o Rodrigo está falando, essa questão genética, né, de bisavós, matrizes, avós. Conta um pouquinho para a gente como que funciona essa parte aí de bastidores que muitas vezes o público final não sabe, o consumidor não sabe que tem toda essa cadeia aí Por envolvida, trás. né. Então, a Viagem, como uma empresa de genética, ela detém, né, um plantel que nós chamamos de plantel de pedigree. É nesse plantel que faz todo o processo de melhoramento e de seleção, usando equipamentos de alta tecnologia, né, tendo uma visão de médio, longo prazo, pois as cadeias seguintes, né, que são as bisavós, avós, matrizes e frango, são 4 anos. Então, dentro do programa de seleção genética, tudo que se foi, feito como um progresso genético chegará no produtor em 4, 5 anos. Então, as cadeias anteriores, que são as bisavós e as avós, também está dentro da Aviagen como casa genética, e outras empresas também detêm as avós. Né, nós somos fornecedores tanto de pintinhos, de avós para os avozeiros, as grandes empresas que detêm todo o processo, como também o principal carro-chefe, que são os pintinhos de um dia de matrizes de frango de corte. Então,
a importância de entender essa cadeia, do que está por trás dela, é ter a visão do que será o mercado daqui 4, 5 anos. Para você ter uma ideia do quão grande é essa a produção e a que tem por trás, se nós, como exemplo, uma única fêmea de pedigree, ela é responsável ao fim de toda essa cadeia de quase 10.000 toneladas de carne de frango. E a gente está falando em quanto tempo isso? Porque você está me falando só de 4 anos, né, uma matrizeira, uma avó, né. Quantos anos demora para que tudo isso chegue ao consumidor final e a gente fale inclusive sobre essas toneladas? 4, 5 anos. Então hoje, por exemplo, hoje, dentro do plantel de pedigree, as aves, nós já sabemos qual será o desempenho do frango daqui 4, 5 anos. Então, o frango de 2028 e posso até dizer o frango de 2029, praticamente, porque estamos já quase no final do ano, nós já sabemos qual será o desempenho dessas aves. Então poderíamos falar sobre o frango do futuro, que vocês não queriam falar, mas vocês vão falar no final, não vão? Não sei, devemos? Até lá a gente consegue convencê-las, não é, pessoal? E, Rodrigo, olhando para a ponta do processo, o que vocês têm observado em termos de desempenho e desafios que surgem nessa evolução genética? Márcia, o importante, eu não sei se a palavra desafio, vamos dizer assim, como um todo, talvez seja a melhor palavra para definir, né, ou para responder. De fato o que a Jane comentou, o que eu tenho no pedigree hoje, o que está sendo selecionado no pedigree hoje será o frango de corte daqui 4, 5 anos. Então, essa cascata de informações, né, obviamente de características, se eu sei o que eu vou ter de desempenho, eu sei o que a ave tem ou me traz de necessidades. Isso eles costuma trabalhar muito bem, que nem eu falei em cascata, né, as informações. E eu não sei se dá para a gente chamar de desafios. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente está selecionando um animal voltado para as necessidades do mercado. Estamos atendendo essas exigências de mercado, por exemplo, com ganho de peso diário, aves selecionadas para GPD, para voracidade, para rusticidade. E obviamente que toda vez que eu preciso pegar e vou pensar especificamente rusticidade, o que que é? É a capacidade do animal enfrentar os desafios no ambiente. Então eu preciso ter uma linha robusta, por exemplo, no pedigree, um animal que se expresse bem, que entregue todo o seu potencial, né, em condições ótimas, mas também em condições de desafio. Se a gente pensar a nível de Brasil, nós temos as mais diversas tecnologias aplicadas, desde granjas mais artesanais, avicultura mais, vamos dizer assim, convencional, com galpões abertos, até aviários mais modernos, né, de última geração, com o que tem de melhor em termos de equipamento disponível no mercado. E esse produto ele tem que performar bem nessas duas situações. Então, quando a gente pensa em desafio, é algo muito sutil ou algo, né, intrínseco ao processo, vamos dizer assim. Mas, em linhas gerais, é isso. Nosso olho está bastante voltado sempre para a necessidade do cliente, para o que o mercado demanda. E aí eu te diria que a gente acaba diminuindo, sim, os desafios. Claro que, à medida que esse animal ele consome mais alimento, à medida que esse animal ele se torna mais voraz, eu vou ter um ganho de peso diário maior, a produção de calor dentro dessa estrutura, por exemplo, pensando num frango adulto, a geração de energia vai ser maior. Então, claro, se torna até certo ponto um desafio manter, por exemplo, a homeostase ou homeotermia, a temperatura corporal dentro de uma faixa normal e adequada. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais fácil se torna isso. Quanto menos tecnologia eu tenho ou quanto menos investimento, obviamente que o desafio será maior. Mas, em linhas gerais, o produto ele é pensado para suportar, vamos dizer assim, esses desafios ou essas variáveis que a gente tem no mercado, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, que você já deu uma palhinha, falando justamente sobre esses Brasis todos que nós temos dentro do Brasil, como lidar com a questão de manejo, ambiência, ração, além do clima, né, que a gente lida com climas Brasis totalmente diferentes, a gente lida também com galpões completamente diferentes, né? Olha, nós temos que pensar o desempenho da ave, né, não só sob o ponto de vista de genética. Nós somos apenas uma parte da cadeia. Eu costumo dizer que a gente pode definir, né, a produção como um triângulo, né, ou como algo que depende de uma base, e nessa base eu colocaria 3 pontos fundamentais, um alicerce fundamental, que é a questão de potencial genético, questão do manejo
e aí entram todas as variáveis de um manejo como um todo, mas claro que também entra a questão de nutrição. Então, esses três pilares, ou se, numa analogia de um triângulo de três lados iguais, cada um com a sua importância, né, mas muito próximo do equilíbrio entre os três fatores. O potencial genético só será atingido ou entregue de acordo com as condições de manejo que eu ofereço, de acordo com o nível nutricional que eu estou praticando e, obviamente, de acordo com, vamos pensar assim, um quarto ponto aí que vai interferir em tudo isso, questões de bem-estar animal, questões de mercado, exigências de mercados. Então, de uma forma geral, né, é essa tríade, é essa base que vai nos trazer, né, o desempenho. Genética, manejo, nutrição. E aí o nosso trabalho no campo, no dia a dia, é levar as informações do que são as melhores práticas, né? Exemplos, né? Sejam eles em eventos regionais, sejam eles em eventos em companies específicos dentro de cada empresa, porque cada cliente tem a sua especificidade. E nesse sentido, muitas vezes eu posso, em determinada situação, fazer um trabalho mais abrangente a nível regional, como muitas vezes pode ser necessário fazer algo mais focal, né? Voltado para aquela demanda, para aquele, não vou chamar de problemas, para aquela situação ser bem específico e bem personalizado. Nós estamos lidando, eu costumo dizer, Márcia, sempre, né, com aves, com animais, mas fundamentalmente com pessoas. O resultado virá da adoção das suas recomendações, sejam elas de manejo, sejam elas de ambiência, sejam elas de nutrição, mas ela só virá quando a gente consegue, né, o convencimento e o engajamento das pessoas. É verdade. E eu acho que vocês devem também enfrentar desafios com relação a isso nessas diferentes regiões do país, né? Olha, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente poderia, por exemplo, comparar um único estado do Brasil a países de Europa ou de outros continentes, né? As distâncias já se tornam muitas vezes, né, um dificultador, pensando em abrangência, né? Nós temos questões culturais, né? Sejam eles, por exemplo, o gaúcho no Rio Grande do Sul, né? Aqui em São Paulo, Minas, né? Norte e Nordeste. É preciso a gente, por isso que eu falei, a gente lida com pessoas. E aí vem a habilidade individual de cada ser em, entre aspas, se vender. Porque eu queira ou não queira, nós estamos fazendo, por exemplo, né, equipe técnica especificamente, nós estamos fazendo o quê? Venda de conceito, venda de ideias. Eu preciso te convencer de que aquela prática que eu estou propondo, ela é melhor do que a prática que tu está, né, ou do que tu fazia anteriormente. Então, isso é importante a gente conhecer o Brasil como característica, como região, como cultura, para que eu consiga permear nessas diferenças e de forma efetiva no final de tudo, ter sido efetivo na mensagem e principalmente na adoção daquela mensagem ou daquela nova, seja em relação a uma nova tecnologia ou coisas mais simples, desde uma, né, uma mudança de uma prática de manejo. E não só pensando em Brasis, né, Márcia, como tu comentou, mas pensando na pluralidade das pessoas. Nós temos um grande conflito de gerações hoje em dia, falando de mão de obra, falando de pessoas. Com tecnologia também. Pessoas que lidam de forma muito rápida, quase que instintiva com a tecnologia, que precisam daquilo para conseguir, né, ir adiante ou se sentir parte do todo, assim como tem pessoas antigas que são extremamente importantes no processo. A base de tudo, né, vai vir do convencimento. E essa interface, essa ligação entre as gerações, somando as fortalezas de cada geração, não é porque ele é diferente que ele é ruim, mas as virtudes de cada geração se somando é que, na minha opinião, vão trazer as grandes fortalezas para frente. Aqui eu acho que tem 2 pontos que eu acredito sejam importantes. Primeiro, entender que até a própria ave, a cada ano, é uma ave diferente do ano anterior, né. A genética em si, ela tem aí as projeções de ganhos anuais, que a genética traz tanto em GPD, em ganho de peso, quanto conversão alimentar, rendimentos, então a ave é diferente. Então o meu manejo de 10 anos atrás, se eu manter da mesma forma, eu não vou tirar todo o potencial que a ave tem. Então é entender que isso precisa ser atualizado. Não é porque eu fazia errado. Não, você estava realizando os manejos ou mesmo até as dietas nutricionais para aquela ave de 10 anos atrás.
Então, essa atualização é importantíssima. Então, aproveitando esse gancho, conta um pouco para a gente sobre essa linhagem da 308 AP, ROS 308 AP. Bem, a linhagem em si, ela foi colocada, né, foi lançada no mercado no final de 2012, né, com a proposta de atender o mercado brasileiro. Né? Então, as expectativas que o mercado. Então, é uma linhagem que foi desenhada para o mercado brasileiro e que fez sucesso. Né, hoje aí nós estamos aí com quase 20 anos, né, chegando a 20 anos do produto no mercado, que ganhou espaço, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. Então é uma linhagem que veio com a proposta de mais peso nas características do frango de corte, né, então mais ganho de peso, melhor conversão alimentar, mantendo uma matriz com desempenho da reprodutora da matriz consistente em produzir pintinhos. E também na outra ponta nós temos a parte dos frigoríficos, na parte de rendimento, né? Então também trazendo benefício. Então é uma linhagem que foi pensada e mantém-se uma seleção equilibrada para atender todos os elos da cadeia avícola, né? E essa produção equilibrada, você acha que é o que mais diferencia essa linhagem atual? Sim, eu acredito que justamente todo esse equilíbrio de manter uma ave que produza pintinhos e que tenha um frango robusto, forte, que tenha um crescimento saudável, né, para que entregue no frigorífico o que veio proposto de aves e de quilos a serem, né, produzidos ao final, é a diferença do produto como um todo. E você acha que por essa diferenciação é que a linhagem conquistou o mercado internacional? Não somente a linhagem em si, mas também o histórico da própria empresa Aviagen, né, uma empresa que tem, a consciência de estar tendo linhagens atreladas ao que o consumidor cada vez mais está atento, às questões de sustentabilidade, às questões de bem-estar animal. Então, além da linhagem trazer também todos os resultados esperados, né, de performance, para ter o retorno, né, os nossos clientes, nós crescemos com eles, né? Então, até o lema da empresa, criando sucesso juntos, né? Então, trazendo benefício para os nossos produtores, né, para os nossos clientes que estão atentos a atender o mercado Cadeia do consumidor. ganha-ganha. Todo Sim, mundo com ganha. certeza. E hoje em que países vocês estão com a linhagem? Ah, Ou quantos? Nós estamos em toda a América Latina. Nós também temos essa linhagem ROS 308 AP nos Estados Unidos, então ela se expandiu, né? É uma linhagem que também atravessou o oceano, né? Então existem países do outro lado que também produzem o ROS 308 AP. Mas um produto, né? Uma linhagem desenhada para o mercado brasileiro. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta mais técnica, Rodrigo. Preciso até de uma colinha aqui. Do ponto de vista do campo, quais características você mais observa em um pacote equilibrado de matriz incubatório, frango e abatedouro? Olha, o importante, quando a gente fala em equilíbrio, a Jane já mencionou um pouco disso na sua fala anterior, mas quando a gente se define ou quando a gente trata, né, de um pacote equilibrado, a gente está falando justamente isso. Então, vamos lá. Matrizes. Nós vamos falar principalmente de indicadores voltados para ovos totais e pinos totais por fêmea alojada. Esse pacote, estou com um número fresco na cabeça, né? Nós fizemos recentemente aí um giro de premiação e reconhecimento dos parceiros, dos clientes, com os melhores lotes de reprodutoras em 2024. Tá? Então, essa ave tem potencial e entregou em alguns clientes, por exemplo, campeão nacional, com 219,9 ovos totais por fêmea alojada. E pinos totais por fêmea alojada, o campeão nacional teve 183,60. São números extraordinários, não são bons, são extraordinários. Então, tu pega uma fêmea, uma reprodutora que entrega um número de ovos e um número de pintos bem expressivo. Quando a gente vai para a cadeia seguinte, frango de corte, é um pouco do que a Jane comentou. É um produto robusto, é um produto que tem entregue GPD, conversão alimentar competitiva,
sem questões metabólicas que envolvam, por exemplo, né, mortalidades em fase final de vida, problemas locomotores, esse tipo de questão. A gente vai para o abatedouro, no abatedouro, assim como a Jane comentou, a gente entra no aspecto de rendimento. Então, rendimento de carne de peito, rendimento de perna ou produto inteiro, de uma forma geral, mas quando a gente fala de produto equilibrado, Márcia, é o somatório dessas etapas. É a última linha de uma análise de pacote que contempla matriz, incubatório, frangos e abatedouro. A última linha que eu falo nada mais é do que o lucro, a rentabilidade. Eu estou entregando mais pintinhos, esse pintinho está entregando um desempenho a nível de frango de corte dentro do esperado, dentro do que o mercado deseja, e no frigorífico também bastante equilibrado. Então, esse produto, eu diria que ele não tem nenhum ponto da cadeia que possa, né, denegrir o desempenho. Realmente foi um trabalho fantástico de toda a área de genética, o equilíbrio que esse pacote teve. Produção de matrizes muito boa, né, fechando média nacional e acima de 154, 155 pintinhos por fêmea alojada como média nacional. Tá? Então, entregando na reprodutora e sem deixar de entregar nas demais áreas da cadeia. Uau, são números super expressivos. Agora, quando a gente fala de cadeia no sentido do avicultor, o quão importante é o manejo inicial nesse processo? Pensando no avicultor, Márcia, o que a Viagem procurou fazer, um pouco do que a Jane comentou, estaria voltado para o ganho de peso diário, tá? E se a gente pensar em ganho de peso diário, vem através de consumo de alimento, de voracidade, e em cima de rusticidade, que é aguentar os desafios. Tá? Isso seria o ponto principal para a gente pensar em termos de facilitar a vida do produtor no manejo diário dessa ave. A primeira semana nada mais é do que o primeiro passo. Para dar esse primeiro passo bem dado e fazer uma boa base em termos principalmente de formação, o desenvolvimento embrionário começa na reprodutora. Aquele ovo fértil de um dia já é um embrião. E esse desenvolvimento embrionário, ele não termina no momento do nascimento do pintinho propriamente dito. O pintinho nasceu, é um pintinho de um dia. Quando ele chega na granja, o seu desenvolvimento não está por completo. Ele vai terminar, vamos pensar assim, de forma muito mais expressiva, nos primeiros 12 a 14 dias de vida. Então, esse manejo inicial compreende essa fase importante de mudança, né? Saiu do ovo, foi para dentro de uma caixa, entrou num caminhão, foi transportado, chegou na granja, eu preciso me alimentar. Eu tenho a mudança, por exemplo, que a gente costuma dizer, de alimentação endógena, né? Através da questão de saco vitelínico, de gema residual, para uma alimentação exógena. E esse processo ele precisa ser o mais, vamos dizer assim, suave possível, o mais tranquilo possível em termos de fatores, diminuir fatores estressores. Qualidade de manejo inicial tem total relação com o teu resultado final. Comprimento de intestino, tamanho de pintinho como um todo, independente, tá? Que eu posso extrapolar um pouco o raciocínio, tá? Também para reprodutoras. Reprodutoras é uma ave de ciclo longo, 66 semanas de vida, muitas vezes no total, ou 62 a 70, varia. Mas em linhas gerais, eu começo a construir uma boa reprodutora e um bom reprodutor é na primeira semana de vida, com investimentos em melhoria de manejo. Os manejos iniciais eles são bastante simples, mas é aquela velha máxima de que o básico bem feito, ele ainda te traz resultados sob o ponto de vista de constrói uma boa base. Tu precisa de um alicerce robusto para que depois esse animal te entregue todo o seu desempenho, né? Principalmente pensando em fase final de vida. E falando em termos de ambiência, a gente também fala bastante sobre tecnologia, né? O que que você pode estar falando que mudou nos últimos anos em relação a gente sabe que tem vários tipos de tecnologia em campo também, diferentes questões em cada aviário, em cada região, como você já tem falado aqui no podcast, mas o que que a tecnologia realmente impacta aí na questão da ambiência? A tecnologia, Márcia, ela facilita as coisas, né? Se eu consigo parametrizar e pensar no meu modelo construtivo de barracão, adequando a disponibilidade às novas tecnologias disponíveis e presentes na avicultura, né? Sejam elas nacionais ou mundiais, eu costumo dizer que ele te facilita. Eu obtenho o resultado com menos esforço. Se a gente pensar em tecnologia, a gente vai pensar em análise de dados, em informações. É muito mais fácil, né, com o avanço da tecnologia, o monitoramento
Aí a gente pensa em IoT, a internet das coisas, com sentido de monitoramento e gestão desde o consumo de água diário, volume de ração, né? Curvas de temperatura, qual o real versus, vamos dizer assim, gráficos comparando o real versus o standard versus o recomendado, né? Tudo isso fazendo parte não mais daquela questão, né, de único e simplesmente o produtor como o único tomador de decisão. Ele continua sendo peça importante da engrenagem. Uma engrenagem a mais do sistema. Sem dúvida nenhuma, quando eu somo tecnologia mais conhecimento, experiência, vivência, normalmente é onde estão os melhores resultados. A grande dificuldade, pensando hoje em tecnologia no Brasil, muitas vezes é tu aliar o custo à viabilidade de projeto. Mas, de forma geral, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, com a melhoria não só do padrão construtivo, da entrega de uma obra muito bem construída. E aí eu costumo dizer que se eu tenho uma Ferrari na mão, né, eu preciso de um piloto adequado para aquele equipamento. E aí entra de novo a mão de obra e a capacitação constante através das empresas, né, e nos mais diversos níveis, aportando, sejam elas farmacêuticas, de nutrição, genética, né, de saúde, não importa a área. Mas, de forma geral, nós temos uma base robusta de acesso e de disponibilidade de informação para fazer essa capacitação de mão de obra. A gente precisa sempre focar, né, em explicar o porquê das coisas. Sair daquela coisa mecânica e de que se praticava muito antigamente, de que era faz porque tem que fazer ou faz porque eu estou mandando. Independente da geração, quando eu entendo por que eu estou fazendo aquilo e qual a importância de realizar aquela prática, eu estou convencido daquilo, aí se torna algo muito mais natural e com responsabilidade. E na sua opinião, Jane, quais que são os desafios da gestão de pessoas, que o Rodrigo tão bem falou aí? Eu concordo com o Rodrigo em muitos pontos, eu só acrescentaria algo que é interessante em termos quando nós alinhamos tecnologia com as gerações. Para hoje, as novas gerações permanecerem no campo, a tecnologia tem que estar envolvida. As gerações novas já nasceram com tecnologia. Então, trazer a tecnologia dentro dos aviários, na parte de ambiência, em outros setores, como o Rodrigo citou, é importante para que nós tenhamos novas gerações na avicultura, né? Então, eu acho que não só a capacitação das pessoas em como dirigir essa Ferrari, como ele comentou, né? Porque nós temos diversas gerações ainda trabalhando com a avicultura, então é capacitar essas pessoas a saber dirigir essa Ferrari, mas cada vez mais implementando questões de tecnologia dentro da produção avícola. Assim, nós teremos novas gerações realmente interessadas trabalhando na avicultura. E qual seria, então, o conselho que vocês dariam para quem trabalha com frango de corte, seja um iniciante, um especialista, algo que seria pujante, que fizesse a diferença? Olha, esse conselho pode ser dado das mais diversas formas, né, Márcia? Mas eu penso aqui, me passou pela cabeça a questão de sempre esteja atento aos detalhes, né? Sempre esteja atento às novas tecnologias, seja curioso para buscar informação, tá? Nós temos muita informação disponível, né? De forma abundante, né? Como a gente comentou aí, as novas gerações já nasceram com o telefone, com a tecnologia na mão. Então, não espere alguém te abordar e levar a tecnologia ou a informação em si, sabe? E quando eu falo de ser curioso, é usar o porquê. Faça perguntas. Fazendo perguntas, nós entendemos o porquê das coisas, tá? Eu acho que esse é um recado importante. Então agora eu vou ser ousada e fazer uma pergunta. O que vocês esperam do frango do futuro e da avicultura no futuro? Que é algo que a gente estava aí meio reticente de falar. Falar, gente? Quem sabe agora a gente Será que eu consegue uma palhinha de vocês. Bem, acho que podemos, né, falar aí, Ai, que né? ótimo. Bem, e talvez até seja uma surpresa, pois o frango do futuro,
Não será muito diferente do que é o frango na atualidade. Ele será mais eficiente, né, em ter uma parte de conversão alimentar, principalmente, pois esse continua e sempre será o carro-chefe de todo o programa de melhoramento genético, pois está atrelado não somente na parte, de rentabilidade, na parte econômica do retorno da produção, porque nós sabemos que o custo maior da produção está na alimentação, mas também a conversão alimentar é um fator chave quando nós falamos de questões de sustentabilidade. Tá? Então, o que que nós esperamos para o frango do futuro? Uma ave mais eficiente, tanto para ganho de peso, então eu terei uma ave que vai se manter crescendo mais rápido, mas de forma saudável e equilibrada no seu crescimento, pois atrás disso a Aviagen tem muito investimento em técnicas e equipamentos para mensurar o bem-estar animal, que está muito atrelado à viabilidade do frango, além de manter conversão alimentar sempre presente, com mais rendimento no final da cadeia. Será que teremos novidades em breve? Olha, sim, né? Não vamos dizer que não, vai quebrar o suspense, né? Mas fazendo um gancho com tudo que a Jane comentou, esse ganho genético ele continuará vindo, tá? Não teremos um frango de quatro patas, não, podem ficar tranquilos, né? Não é essa a novidade, né? Mas os ganhos genéticos continuarão vindo. Nós temos variabilidade entre as famílias de pedigree, e essa variabilidade é o que permite a manutenção desses ganhos. E claro, tamanho e a velocidade com que eu vou obter esse ganho depende de tudo que a gente falou aqui, do nível de tecnologia, do nível de atualização, seja da minha granja ou das minhas práticas de manejo, né? E sempre a excelência nesse sentido de tudo aquilo que eu pratico facilita muito essas questões, né? Com certeza, né, a gente, que nem a gente falou, o frango de 2000 daqui 4 anos, então 2029, 2030, né, já está trabalhado e pode ter certeza que o equilíbrio, essa palavra, ela é fundamental, né, na cadeia como um todo e continuaremos aí com o frango atendendo com certeza as expectativas do consumidor final. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu, particularmente, aprendi muito com esses 2 grandes especialistas. Espero que vocês também tenham absorvido, deleitado aqui com tanto conhecimento. E para encerrar, vocês gostariam de dar um recadinho para quem está nos ouvindo? Eu acredito que eu acho que o principal recado é quando nós, se propomos a fazer algo em que gostamos, então se eu quero trabalhar com avicultura, por exemplo, como o Rodrigo comentou, procure se atualizar, procure a informação, os detalhes fazem muita diferença. E como recado final, né, eu diria confiem na avicultura brasileira, confiem na avicultura nacional, né? Nós somos referência para o mundo. Exportamos o produto, né, brasileiro para mais de 160 países. Então, para o consumidor final, confiem no produto, confiem nas marcas brasileiras, consumam, né, uma proteína de alto valor agregado, uma carne saudável e produzida com os mais rigorosos, né, controles em toda a cadeia produtiva. Pode confiar nisso. E que tenhamos no futuro, né, vamos dizer assim, que esse podcast tenha servido para talvez inspirar pessoas que estavam em dúvida se iriam trabalhar nessa área ou não, ou se iriam investir em determinada tecnologia ou não, que isso tenha sido útil para eles, né? Venham, a avicultura brasileira é muito forte. E com bastante crescimento, né? Sustentável, acho que é a principal palavra, né, Márcia? Crescimento Sim. sustentável. Somos referência no mundo. Eu quero agradecer imensamente você, Jane e Rodrigo, por terem disponibilizado um pouco do tempo e do conhecimento de vocês para nós. E estamos encerrando esse podcast, o primeiro episódio da primeira temporada. Aguardem novidades, que vamos ter aí bastante entrevistas com mais especialistas da Aviagen. E lembrando, se inscrevam nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem esse vídeo, mandem para várias pessoas, quem vocês quiserem. As nossas redes sociais são AgroExpertsBR, o nosso site é agroexperts.com.br e o nosso canal do YouTube é AgroExpertsBR também.